Porque se o marketing não está gerando lead qualificado para aquele produto, principalmente produto de escala, a gente tem um problema de qualificação no marketing. Onde está? Está no anúncio, está no público, está no tráfego, está no gancho, está no conteúdo. Onde está? Começa com aquisição e métricas de aquisição. Você precisa saber quanto você paga por cada cliente. Você precisa saber teu ticket médio para aumentar esse ticket médio, porque aí você consegue melhorar a tua aquisição e logo depois já vai para retenção. Pense como melhorar teu produto para que você consiga ter mais indicação de cliente, gerar uma desmonetização, mas também vender mais pro mesmo cliente. Vai acontecer aí, Matutinha, Full Sales Experience. 1000 pessoas. 1000 pessoas. 1000 empresários. Em breve a gente vai abrir as inscrições, mas a gente vai fazer o Full Sales Experience, que vai ser um evento 100%, que a gente vai abordar vendas, gestão comercial, receita completa, estratégias comerciais e aquisição de cliente. Então você que quer melhorar o processo, estratégias, times, cara, você precisa estar lá. Vai ser um evento para empresários. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre a treta que acontece em muitos negócios, que é marketing, vendas, guerra, confusão, comercial acusando marketing, marketing acusando comercial, ou seja, de quem é a culpa? A gente vai falar nesse podcast de quem é a culpa e a gente vai revelar de uma vez por todas quem é o culpado pela falta de faturamento. Mas antes da gente começar o assunto, quero pedir para você curtir, já deixa o like, tenho certeza que você vai gostar. A gente pede para você deixar o like, porque todas as vezes que você deixa o like, mais pessoas vão conseguir chegar até esse vídeo, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, né? Um conteúdo de valor. A gente recebe muitas mensagens aqui dos nossos clientes. Ontem, até o Matuta recebeu uma mensagem de um cliente que falou no conteúdo gratuito de vocês tem muito mais do que muito conteúdo pago. Né? Então, conteúdo de valor é aqui. Então, curte aí, compartilha esse podcast com algum amigo, com alguma amiga que é empresário, que precisa melhorar o comercial, que precisa melhorar a margem, a estrutura comercial, que precisa melhorar o faturamento, o lucro e por aí vai. E também se inscreve no canal e ative as notificações para que você seja avisado assim que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Beleza? Dá essa moral, ativa o sininho também, lembrando que toda terça-feira às 20h30 tem o Comercial Faixa Preta e toda quinta-feira às 20h30 nós temos o podcast da Full Sales. Show? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui ao meu lado o meu sócio Matuta. Fala, Matuta. Que isso, hein? Não, bora lá, ó. Cara, e é interessante que esse tema específico é um tema que ele tá entrando em tendência com as grandes empresas do mundo. A nossa gerente de conteúdo mandou pra gente aqui, ó. A trend de RevOps, eu vou explicar o que é esse RevOps também, explodiu nos eventos de 2025 e virou ter uma chave para integração de marketing, vendas e sucesso do cliente. Né? Deixa eu falar hoje sobre marketing, vendas e venda em guerra, como explodir a receita e enterrar a briga. Então, como é que a gente consegue fazer com que todo mundo da empresa gere receita e pare de ter essa briguinha de marketing e venda? Essa confusão, né, cara? Essa confusão. É uma confusão idiota, né? Confusão idiota. Porque fica um jogando a culpa pro outro, né? Fica um jogando a culpa pro outro, né? Exatamente. Porque, eu acredito que isso acontece, Matuta, como um mecanismo de autodefesa mesmo, né? Porque, tipo assim, a pessoa fala assim, se a culpa for minha, eu vou perder meu trabalho. Então, eu vou botar a culpa em alguém. É isso aí. Né? E aí, elas acabam colocando a culpa no outro, né? A culpa no lead que vem ruim, aí o comercial fala, o problema é o lead ruim. Aí o marketing fala, não, o lead tá bom, é você que não sabe vender. E aí fica aquela confusão, né? A Full Sales, desde o começo, a gente nunca teve essa confusão, né? Nunca teve esse problema. O primeiro ponto pra gente conseguir ter esse tipo de resultado, até ontem na reunião eu percebi muito isso. Você acabou não participando, você tá fazendo uma call de vendas, mas na reunião a nossa gerente de performance, ela comentou, cara, a gente aumentou a qualificação de lead, teve um dia de bater recorde de agendamento. Então, quando você tem a autorresponsabilidade dos líderes da tua empresa, você já começa a ter ali
um resultado muito grande. Mas o principal ponto que eu acredito que faz com que você consiga ter muita receita e não ter essa briga de marketing e vendas é ter uma estrutura de empresa que gere receita, né? Lá na empresa a gente fala muito, principalmente nas reuniões quinzenais, quando a gente junta todo mundo, que tem 2 tipos de pessoas dentro da empresa. Aquelas que vendem e aquelas que ajudam a vender. Então, até no nosso setor de entrega, quando de entrega para o cliente, a gente tem metas de geração de receita, assim bem como marketing tem meta de geração de receita, vendas tem meta de geração de receitas, pré-vendas também tem meta de geração de reunião que vai gerar receita, RH precisa gerar ali o número de candidatos necessários para conseguir contratar, para conseguir bater a meta de receita, porque se não tiver o número de pessoas necessárias para conseguir chegar na meta. Então, toda empresa, ela trabalha como um ecossistema completo para conseguir, no final, conseguir bater a meta. E o que importa no final, vamos ser claro, dinheiro no bolso. Né? Tá. Essa briguinha de marketing comercial aí é só para ego. E ego, no final, não é resultado, né? Então, e o que é legal? A nossa gerente de conteúdo colocou até aqui nas coisinhas do podcast que isso explodiu nos eventos de 2025. E pra gente não é novidade, né, Yuri? Não. Cara, desde que a gente criou a Full Sales, a gente fala sobre isso. Esse negócio de RevOps, a gente tem uma assistente comercial, que é a Aline, né? Que ela cuida de todas as nossas métricas ali do comercial. Ela faz com que o CRM esteja muito bem integrado. O pessoal chama isso daí, o termo chique disso é SalesOps. SalesOps. Mas no final é uma assistente comercial. O RevOps, o que é? É o cara que cuida das métricas de receita. Então é a nossa gerente de performance, que ela fala do quê? Do nosso custo por agendamento, nosso custo por comparecimento, nosso custo por reunião, cuida dos principais custos para saber como que tá os custos principais e as métricas para no final conseguir gerar receita. Então a gente já faz isso daí que as empresas estão descobrindo agora, que é necessário fazer esse negócio aí. E aí, eu queria que a gente falasse nesse podcast, é legal para o pessoal que está assistindo também, quem veio pela trend do RevOps, o quanto que é importante saber os próprios números para conseguir ter integração de marketing comercial. Queria que você falasse um pouquinho disso também, Yuri, sobre essa questão de números. A questão de não estimular a briga entre os dois não quer dizer que o problema muitas vezes esteja em um ou no outro. Legal. Né? E é necessário que você faça essa avaliação. Então a gente faz isso muito na Full Sales e toda segunda-feira a gente bateu os números. Né? Então a gente bate os números do marketing e a gente bate os números do comercial. Porque se o marketing não está gerando lead qualificado para aquele produto, principalmente produto de escala, a gente tem um problema de qualificação no marketing. Onde está? Está no anúncio, está no público, está no tráfego, está no gancho, está no conteúdo, está na página. Onde está? E se o marketing está gerando lead qualificado e o time comercial não está agendando, não está fazendo comparecer, não está vendendo, não está gerando conversão, então algum gargalo tem no comercial. Então, aqui é sobre você avaliar de forma fria e calculista, e não sobre você estimular briga e acusação. Porque muitas dessa guerra também, Matuta, ela tá também no comportamento do líder que estimula essa guerra. Sim. Então a gente nunca estimulou isso. É verdade. Já teve reuniões que um tentou, no começo, né? Hoje não, mas que um tentou jogar a bola pro outro. A gente falou assim: não. A gente não tá aqui para acusamento, a gente tá aqui para olhar problema. Onde está o gargalo? Onde está o problema? O problema está no marketing que não gerou leads qualificados ou leads o suficiente. Porque geralmente ele pode ser que ele tenha gerado lead qualificado, mas não o suficiente. Né? Nossa média lá é 20 a 25 por dia. Né? Então, nossa média... Por SDR. Ou o problema está na conversão. E aí, com isso, a gente age. Então, já teve reuniões, por exemplo, que a gente entrou, que a gente viu que a métrica do agendamento estava baixa. Uhum. Que a conversão ela estava alta para a quantidade do agendamento que o time tinha feito. Então, estava o gargalo no agendamento. Gargalo não estava no marketing, gargalo não estava na venda, gargalo estava no pré-vendas. Então, é necessário que você tenha essa clareza de número, porque a decisão, cara, ela tem que ser baseada nos números. A decisão de você pisar no acelerador ou pisar no freio. A decisão de você mexer um parafuso na vendas ou no comercial, ou no pré-vendas ou no marketing, tem que estar baseado em números. E tem que estar baseado em métrica. Então, olhar métricas e números quando você fala de marketing e venda é crucial. Por quê? Nenhuma decisão... Número, né?
Oi? O comercial é número. Comercial é jogo de número. Comercial não é oba-oba, comercial não é energia, comercial é métrica. Assim como o marketing também é jogo de número. É isso aí. Né? Hoje a gente tem duas divisões no marketing, performance e conteúdo. Né? O conteúdo, né? A Cami, por exemplo, que é a nossa head de conteúdo, trouxe uma planilha, trazendo métricas pra gente sobre. Tem um dado legal, que ontem a gente gerou, acho que foram 4 leads de SEO, que vieram diretamente do site, do blog. Legal. E a gente teve 40% de agendamento. De SEO? É. Pô, legal. Tipo, na verdade foram 2, 4, 6, foram 5 leads e 2 agendamentos. Pô, legal, 40%. Então. E teve venda já. De no SEO. site, da SEO. Porque o SEO acaba trazendo uma autoridade diferente pra empresa, né? É. Mais credibilidade, né? Vamos dizer assim. E o cara pesquisou no Google, né? Aí chegou no nosso blog, leu o blog completo, se cadastrou, foi pra reunião e fechou. Pô, legal. Mas, Yuri, eu queria chegar mais um pouco mais... Primeiro vamos aprofundar sobre esses temas, Bora. assim. Que assim, então como que a gente sabe se o problema tá no marketing, no comercial, ou então tá no pré-vendas, ou então tá no conteúdo, com relação a essas principais métricas. Se você não sabe onde você tá hoje, quais são as métricas que você tem no teu time hoje, você não sabe pra onde você quer Boa. chegar. E aí... Vamos fazer o seguinte, fala das métricas de Boa. marketing, eu trago as métricas do comercial. Então, as métricas de marketing dependem do funil que você está rodando. Mas é legal você calcular, primeiro, taxa de conversão, taxa de pessoas que elas clicam no teu anúncio, que é o CTR, né, a taxa de cliques no link. Se você olha para essas duas e você olha para custo por lead, custo por aplicação, dentro do marketing, você consegue pegar bem. E tem um último que é custo por aplicação ou por lead qualificado, que é quando você responde, a pessoa responde um formulário, responde um formulário de lead, e ela coloca lá que ela fatura um valor que ela precisa faturar, ou então ela tem alguma característica que ela precisa ter para ser considerada um lead qualificado. Aí, além desses, eu vou falar de pré-vendas também, tu fala de vendas, pode ser? Pode ser. Porque é muito integrado com relação a marketing, né? Se o custo por lead ele está muito alto, ele acaba subindo todas as outras métricas também. E aí a gente calcula também taxa de agendamento e custo por agendamento. Tem taxa de comparecimento e custo por comparecimento. E aí depois tem a parte do comercial, né? Exatamente. Aí depois tem a parte do comercial, que é vendas, né? Que basicamente é conversão. E ticket médio. E ticket médio, né? Então, esses dois basicamente. Mas vamos trazer os números que a gente acredita que seriam os bons números. É claro que vai variar de negócio para negócio, Isso. né? Tem Aí eu vou até negócios que fazer terão. um aviso sobre isso, porque ele varia muito, principalmente no custo por lead Boa. e no CTR. No custo por agendamento, já tem como ajustar. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar num negócio que seja muito pequeno, que eu já rodei até tráfego, até um cara que está num grupo de negócio que a gente entrou recentemente. Que é o seguinte, ele vendia, e aí pense nesse público, né? Que era um público muito pequeno que tinha acabado de se formar na faculdade de medicina, ainda não tinha passado na prova de residência, que é geralmente 2, 3 anos depois que a pessoa se formou. Ele vendia um curso de formação para que a pessoa passasse nessa prova de residência. Então, é um público muito pequeno. A taxa de cliques no link dele era muito baixa, só que a taxa de conversão da página dele era muito alta. E isso geralmente tende a acontecer. Você filtra muito no anúncio e aumenta a taxa de conversão de página. Teu custo por lead, ele vai subir ou descer a partir do tamanho do público que você tem. Mas vamos falar de métricas gerais e base. CTR bom, a depender do público, mas é legal você ter essa métrica. É 1%. Se é um público ok. Para públicos que são muito grandes, você pode ter um CTR maior. Então, eu rodava tráfego, por exemplo, para o público que é diabético. Cara, o público diabético no Brasil é gigantesco. CTR é altíssimo. Tipo, o CTR é altíssimo. Tem anúncio. Hoje é a Jenny que tá tocando tráfego lá, cara. Às vezes eu olho os dados, a gente troca ideia. Cara, bate 5% de CTR. Dá até uma invejinha, né? Você fala, meu Deus, se eu tivesse CTR na Funces... Caraca, velho, vamos falar para diabético empresário. Não, mas por ser uma parcela da população muito grande, um público muito grande, então todo mundo que olha para aquele anúncio praticamente tem interesse naquilo e entende que precisa mexer naqueles pontos. E ele acaba clicando mais no anúncio do que um público empresário que quer aumentar as vendas, entendeu? Então o CTR acaba sendo um pouco menor, CTR de 1%. Taxa de conversão de página. Cara, boa é acima de 15%, ótima acima de 25%. Boa. Recentemente eu fiz uma análise de funil de um cliente nosso da EWW lá, que era da EMA Digital. Os caras tinham uma taxa de conversão de 3% na página. A gente fez algumas alterações muito simples, subiu para 15%.
eles pagavam R$200 no lead. Caramba. Foi para quase R$80 o lead. E tá baixando, tá? A média de custo por lead deles desse mês, na última reunião que a gente fez, tava em R$100. Porque eles começaram o mês em 200, mas agora estão em 80. Então, você olhar para a taxa de conversão de página vai mudar muito. O que que mexe? A gente pode fazer até um outro podcast sobre isso. Experiência do usuário, o quanto que aquela promessa da página, headline, faz sentido, experiência com relação ao botão, interface para a pessoa apertar, o design, né? O quanto aquilo conecta com o criativo, que é o anúncio. E aí você tem que ter uma taxa de conversão média de 15% a 25%. Já está ótimo. Acima disso, muito bom. Abaixo disso, tem que melhorar alguma coisa. Beleza. Taxa de... Aí, custo. Com relação a custo, isso vai depender do teu público. Aí, em públicos muito grandes, o teu custo vai ser menor. Em públicos muito pequenos, o teu custo vai ser maior. Tá? Quanto maior o CTR, maior a taxa de conversão de página, menor o teu custo por lead. Quanto menor a taxa de conversão de página, menor o CTR, maior vai ser o teu custo por lead. Então, o cálculo do custo vem a partir dessas duas métricas principais ali. Beleza. Custo, aí, agendamento, né? Agendamento que a gente calcula aqui, me confirma aí, Yuri. Cara, acima de 10% é ok, 15% para cima é ótimo, na verdade é ótimo, não é bom, né? Acima de 20% é ótimo. Só tem uma diferenciaçãozinha aí, Matuta, que é o funil de aplicação e funil de aquisição, né? Ótimo. Funil de aquisição Funil de aquisição seria basicamente funil de e-book, funil de isca paga, funil de isca gratuita, funil de mini curso, né? Algumas pessoas rodam esse funil. Esse funil, a taxa de aplicação dele vai ser menor para o pré-vendas. Não, a taxa de agendamento. Por quê? Porque a pessoa ela não estava pensando em comprar nada, ela só baixou basicamente um material que era um curioso muitas vezes e do nada recebeu uma ligação ou uma mensagem para agendar uma reunião. Assim vem, por exemplo, Isso. como SEO, que a gente comentou agora. Ter taxa de agendamento de 40%. Por quê? Porque é um cara que pesquisou ativamente no Google, leu um blog, cara, muito diferente. Então, esse funil acima de 10% é ok. Tá? Esse é ok. Aí esse entra nas métricas que você falou. O funil de aplicação, que aí seria funil de aplicação, funil de VSL, funil de SEO, né? Que o cara tá procurando ativamente, ele tá interessado em conhecer teu produto, ele preencheu um formulário falando, ei, eu quero te conhecer. Essa pessoa, aí a métrica muda, porque 15% ok, acima de 20% bom e acima de 25% muito bom. Só essas diferenças aí. Ótimo. E aí o custo por agendamento, ele é calculado com base, é claro, no quanto você pagou por lead, com relação à tua taxa de agendamento. Então, por exemplo, se você pagou, sei lá, vamos colocar que seja R$10 no lead. A taxa de agendamento é 20%, você vai ter ali 10 vezes 5, vai ser R$50 teu agendamento. É isso. Então, se eu tiver errado aí, faça um cálculo que você vai entender. Se tiver errado, tá certo também. Faz a calculadora aí. É a calculadora, mas acho que é isso. É R$50 o agendamento. E aí o cálculo depois vem do custo por, primeiro, comparecimento. Então, se você, por exemplo, tem 70%, 80% de comparecimento, você vai ter o custo por comparecimento. Comparecimento bom é acima de 60%, né? Aí, ok, na verdade, ok é acima de 60%, bom é acima de 70% e ótimo é acima de 85%. É isso? Exatamente. Acima de 60%, ok. Beleza. Abaixo de 60% tá ruim. Tá ruim. O que acontece muito, que é legal falar aqui, para otimizar esse número? Tem muita gente que usa agendador automático. Acontecia muito quando eu fazia só mentoria de marketing, né? O pessoal tinha até o closer às vezes, vendia um produto de alto valor, mas não tinha SDR. Na época que não existia full sales na vida dele. Mas o pessoal fazia muito. O que eu percebia lá? Um dado legal. A taxa de agendamento, de comparecimento média era em torno de 40%. Uhum. E a métrica boa para quem tem agendador automático é 50%. Total. Então, o cara, quando não tem um SDR para confirmar, para conseguir fazer lá a pessoa comparecer, tudo, só tem o agendador automático, essa métrica é boa. Mas quando você tem um pré-vendas bom, você consegue ter até 90% de comparecimento. E é importante falar que o problema não é ter um agendador automático. Você pode ter um agendador automático, só que você precisa botar alguém para confirmar o agendador automático depois, entendeu? Então, por exemplo, a IA que está rodando, ela faz o agendador automático. Porém, depois o meu time entra
em contato com a pessoa, faz as confirmações, cria o grupo, aí tem uma série de estratégias que a gente faz para aumentar o comparecimento, né? É isso aí. Então, o problema não é agendador, o problema mas é mais fácil, conveniente para mim. Tranquilo, pô, não tem problema. Eu prefiro pagar 2.300 no SDR e ter uma venda a mais de um ticket de médio de muitas vezes. Nossa, tá em 40 e pouco? Tá em Nosso quanto? ticket médio 30 e pouco, né? Deve estar. é 36, acho. E ter o ticket médio 38 do que perder uma venda ali por conta de não ter a pessoa, né? Pô, parece que o faturamento por reunião tá em torno de R$ 9.000. Uhum. Então, cada reunião que o meu closer faz, eu já sei que vai entrar 9.000 na conta. Nem sei, a gente vai falar sobre isso também, né? Que é geração de caixa, que é importante falar. Mas vamos lá. Com relação à venda, quais são as métricas Em boas? relação à venda, a gente considera acima de 20% uma boa conversão. É claro que vai variar também do valor do ticket. Então, haverão tickets que o valor é menor e a taxa de conversão maior. Por exemplo, a gente estava até entrando numa questão lá, esses dias, e uma pessoa virou e falou assim: os closers de fulano tá com 40% de conversão, né? Sim. Mas qual é o ticket do produto também? É. O ticket é 20. Pô, Não, eu tenho. então, Cara, eu tenho um tio meu, eu tinha até falar pra ti, cara. Ele comprou uma Sales Script. Ele tá vendendo mentoria de investimento. Falei pra ele, tem que entrar na Full Sales. Ele tá com 80% de conversão. Ele falou pra mim, eu não entendi esse negócio de closer. Ele comprou e nem me falou. Aí tá colocando em prática, cara, tá com 80% de conversão. aquele produto ali de R$ 27, cara, pelo amor de Deus. Inclusive, Mas deixa o link aí embaixo, gente, pra quem quiser adquirir aí, porque Mas é o ticket R$ 27 mais barato da face da terra. É os R$ 27 que vale mais do que muita mentoria aí de É 10, 8 mil reais. recebe uns depoimentos absurdos, mas Não. o ticket dele é R$ 6.000. Uhum. Entendeu? Então, é legal você fazer essa base de comparação dependendo do público também. Porque, Sim, por exemplo, total. para médico, cara, o meu amigo Volpone, o Victor Volpone, ele vendia um checkout sem comercial e tinha uma taxa de conversão de 5%. Com um ticket de R$ 5.000. Caraca, R$ 5.000? Entendeu? Quando ele foi com comercial, isso antes da Full Sales, tá? Ele tinha uma taxa de conversão de 15%, sem ter SDR. Fazia o lançamento, tinha 15% de conversão com o ticket médio de R$ 5.000. Quando ele colocou SDR Closer, na época, hoje em dia ele nem tá no nicho médico mais, né? Ele chegou a 30% de conversão quando ele entrou na Full Sales. Caraca. Aí depois ele saiu desse nicho, ele foi pra harmonização orofacial, né? Mas olha que interessante. Então, a depender do público muda Isso, também. depende do público, depende do... Mas acima, assim, para o nosso produto, por exemplo, de ticket médio de 38 mil, acima de 20% a gente Ok. considera uma boa taxa, né? Tá um bom número, tá legal. E aí o outro dado, que é o ticket médio, aí vai depender de negócio para negócio, vai depender de esteira de produto, vai depender de várias coisas. Então não tem como te falar, esse dado eu te falar, acima de tanto é bom. A única coisa que eu posso te falar é, quanto mais for o valor agregado sobre o seu produto. E quanto mais produto você tiver na sua esteira, maior vai ser o seu ticket médio. Então, o conselho que eu posso te dar é: monte um produto que você consegue cobrar um valor interessante e também construa uma esteira de produtos para que você tenha produtos de saída caso seu cliente não compre o produto principal e também para que você possa aumentar o LTV do seu cliente dentro da sua esteira. Por exemplo, da Full Sales. Quando o meu cliente entra, a gente tem contratação de RH para vender, a gente tem IA para vender, né? Tá em processo agora de botar no mercado para vender a nossa IA que está surreal. Tem as imersões, futuramente vai ter SaaS, dashboard. Então o cliente vai comprar da gente o tempo todo, então a gente criar soluções, né? Então, mas aí é um outro assunto aí de um outro momento. Acho que tem até um podcast que a gente fala sobre esteira de produto aqui, não tem? Tem sim. Mas eu queria falar pra ti, como o principal assunto aqui é receita, não é só sobre aquisição que a gente gera receita também. Uhum. A gente não é tão inocente assim de só gerar receita pra quem compra o produto pela primeira vez, né, Yuri? Pô. Então, o que a gente faz dentro da nossa estrutura para conseguir gerar receita para quem já é cliente? Então, a gente tem lá o farmer, né? Boa. O que é o farmer? Explica pra galera. O farmer é basicamente uma pessoa que... O farm já diz, né? Farmando. Ele fica farmando e cavando... Farm em inglês é o fazendeiro. Ele fica catando oportunidades. Então, o farm ali na nossa operação, ele tem 3 funções. Ele tem a função de revender produtos para o meu cliente, né? Então, contratação de RH, IA
outras soluções para o cliente. Ele tem função de pegar indicação também e vender e gerar agendamento dessa indicação. E ele tem a terceira função, que é a função de continuar o relacionamento com os clientes que entraram na reunião e não compraram. Ótimo. Porque a nossa dinâmica aqui da Full Sales é ciclo de vendas de um dia, né? Fechamento em uma reunião. Só que tem gente que não fecha, né? Nessa primeira reunião. E aí esse lead vai para o farm, que o farm continua o relacionamento com ele, ou para reativar a venda, ou para gerar uma outra venda de uma outra solução que a gente tenha, né? Então ele faz basicamente essa função. Maravilha. E aí tem também o Sales Farming. O que é o Sales Farming? O Sales Farming é basicamente o psicopata que fica ali ligando para os leads que entraram no nosso funil. Tipo, tem lead que entrou no nosso... Um dia desse aconteceu uma venda de um cliente, acho que foi programa de ativação de um cliente que entrou no nosso funil em... Cara, eu acho que no começo de 2024. Caraca. No começo de 2024. Então... E a gente tá em... Não, a março nossa... de 2025. Total. A nossa estratégia nossa estratégia, ela continua o tempo todo. Ah, o lead entrou lá. Cara, eu paguei por esse desgramado. Esse desgramado vai ter agendado. Não é possível. No momento ele vai agendar. Porque talvez o momento lá que ele preencheu o formulário, que ele entrou no funil, não era o momento dele, mas agora é o momento dele, né? Vou te perguntar uma coisa, Yuri. Talvez eu te coloque em mais lençóis. Mais lençóis. Que eu não sei se tu Calça vai riada saber. não, lá Daí, calça justa, eu ia falar. Mas eu ia te perguntar, existe alguma métrica de farming, de sales farming? Eu sei que você não preparou, porque a gente nem conversou sobre isso, mas assim... Cara, acima de 1%... Do quê? Acima de 1%, 1% do agendamento. 1% dos contatos que ele faz no mês. 1% dos contatos que ele faz no mês. Isso, 1%. Porque é mais complexo conseguir agendar essa pessoa. Então, se ele consegue, vamos supor que, cara, ele entrou em contato com 100 pessoas. Se ele conseguir agendar uma, já tá valendo demais. Legal. Já tá valendo demais, entendeu? Então, 1% já é um bom número. A gente considera. Só explicando pra galera por que é tão baixo. Essa pessoa já passou pela cadência do SDR, às vezes já fez uma reunião com o meu closer, tá com o meu farm há um bom tempo e não comprou. Não comprou. Então ela caiu pro Sales Farming depois de passar por toda essa cadência. E muitas vezes nem lembra de você. Então. Né? Nem quem é Full Sales, não lembro. Ela nem lembra de você. Não deveria acontecer, né? Não deveria, mas é um lead que, ó, já tá ali muitas vezes em 2023 na base, entendeu? Então, esse lead ele é menos propenso. Então, tanto é que a gente vibra. Se tiver uma venda de Sales Farm no mês, a gente vibra, pô. Porque o nosso ticket médio é 38 mil. Eu pago o salário do cara 6 meses. Eu pago 2.400 para essa pessoa, entendeu? Não, bem mais, então. Pago R$2.400 para essa pessoa, mais a comissão por venda, né? Sim. Então, acho que é 2.400, acho. Então, uma venda que venha desse funil, cara, a gente já tá vibrando demais. Ótimo. Já tá muito top. E tem o efeito também rebote, né? Porque não é só a venda direta, mas é a venda indireta. Porque quando o Sales Farm faz o trabalho de reativar essa base muitas vezes, pode ser que não agende ali com o cara. Mas ele vai lembrar de novo da Sales. Ele volta no Instagram. Ele volta no radar, ele volta no Instagram. Então tem também uma venda indireta. Então, por isso que vale muito a pena. Você que tem base, então, cara, vale muito a pena você botar uma pessoa 100% dedicada em prospectar leads que estão mortos e frios. E alguns mornos, né? Que só precisam muitas vezes de uma ligação para reativar. Ótimo. Cara, e aí tem o farming também. Tem alguma métrica de farming que é legal olhar? Farming a gente tem lá a meta dele, né? Que ele tem que gerar, acho que, cara... 100 mil, não era, o Dani? 100 mil de faturamento. Por mês, né? 100 por mês, 100 mil de faturamento, cada farm. Eu tava olhando uma métrica de um cara aí, que é um cara muito grande do mercado de alto valor, que tu conhece. E ele, cara, teve um problema muito grande aí de faturamento nos últimos anos. E a meta dele é 500 mil de receita por farm no ano. Cara, eu achei baixo. Não é baixo? Baixo, a gente gera 500 mil em 5 meses, né, cara? Vou trocar uma ideia com ele que acho que dá pra melhorar. É que eu tô pensando? É que você tá pensando. É isso aí. Não, e a base dele deve ser gigante. Ele tem que virar nosso cliente, você não acha? Acho. Cara, ele vai... A base dele é gigante, deve ser. Então. A base dele deve ser maior do que a nossa. Pelo tempo, né? Não, mas então vamos lá. Cara, e o cara que ele tá fazendo o quê?
Se ele olhar para todas as métricas de aquisição dos clientes, ele sabe quanto ele está pagando por cada cliente que está entrando. Sim. Ele sabe o ticket médio dele, ou seja, ele sabe quanto ele coloca na base com base em cada cliente. E aí tem a geração de caixa, né? Quanto que é uma boa métrica de geração de caixa na aquisição? Cara, uma boa métrica de aquisição de caixa, eu diria que é acima de 40%. Acima de 40%. Então, de uma venda de 100 mil reais, ele recebe 40 mil reais no caixa dele no Isso. mês. No mês. Acima de 40%, eu diria que é uma boa métrica. Porque vai ter pessoas que vão pagar na recorrência, tem as pessoas que vão pagar no Pix, no cartão. Aham, Então, acima de 40%, cara, você consegue fazer um negócio saudável. legal. E é até interessante também, tem muita gente que tem problema com recorrência. Eu não tenho problema com recorrência, não. Eu tenho problema com só recorrência. Legal. Porque a recorrência, de certa forma, cara, ela gera um Uma receita efeito de mensal, né? uma receita mensal, sabe? Não, Que tá traz louco. A gente muita nunca teve tanto dinheiro no caixa. que traz muita solidez ao caixa. Então a gente, é claro que vai ter inadimplência, né? Risco de inadimplência maior. A gente percebe também que o cliente que é recorrência é um cliente mais propenso a cancelamento, Aham. né? Então ele é mais propenso pelo nível de compromisso que ele teve ali. Mas, cara, eu gosto disso, porque eu fico vendo agora, é claro que demorou para chegar esse momento, mas eu fico vendo agora a recorrência que a gente recebe, né? Ah, isso Cara, é interessante, porque vai pingando dinheiro novo no caixa, que hoje a nossa, você que tá lá de financeira, a gente tá acima de 40% de geração de caixa? Ai, tá um pouco menos. Tá 36%. Tá por aí, porque se eu tava olhando, esse mês a gente já passou de 1.500.000, Tá com tá 600 de com caixa. 600 de caixa, até mais, eu acho. Não, É menos que 50%. Deixa eu ver a conta. 7.500, tá com 600 de caixa? É. Porra, então é mais 40, doido. 600 mil dividido por 1.500.000. Deixa eu fazer a conta aqui. Dá 0,4. 40%, 40% exatamente. exatamente. A gente tá na meta. É, Time comercial, a gente tá na meta de caixa. tá. Então, eu acho interessante a recorrência, porque agora gera esse efeito, né? A gente vai empilhando, empilhando, Mas empilhando e gera esse efeito. o caixa desse daí é o caixa de venda. Sim. Caixa de venda nova, é dinheiro novo. Esse aí que você tá falando de recorrência é um caixa a mais tá entrando. Por isso que eu falei que a gente nunca teve tanto caixa. A gente pagou, cara, Facebook, salário, comissão e o caixa tá lindo. O caixa não baixou, né? Não baixou, cara. Tá muito legal. Já teve mês, né? Já teve mês que a gente falou, meu irmão, Eu vou colocar dinheiro vamos na tomar empresa. cuidado com o caixa. Colocar dinheiro- Atenção máxima, o caixa entrou em... não tem aquele barulho... alerta vermelho. né? Sacou! Não, isso é ótimo. E assim, beleza. Aí outra métrica, porque a métrica de aquisição é essa. A pessoa entrou, aí tem a métrica de retenção. Quando a pessoa renova um programa nosso, cara, teve uma renovação essa semana de aceleração, teve uma renovação de ativação. Ativação também? Teve uma renovação de ativação. E também teve 2 vendas ontem de indicação. Teve uma de ativação. Ontem teve uma de ativação e uma aceleração. De indicação. Ativação também foi indicação? Foi indicação. Eu acho que não foi, não. Acho que foi social selling. Social Eu selling? vi lá Victor Muli. O meu perfil do social selling também tá lindo, cara. A gente gera receita de tudo que é lugar, né, gente? É muito louco isso. Cara, e assim, a gente pode... Nossa, eu tive uma ideia muito boa, cara. Fazer uma live sobre geração de receita no Instagram. Chamar a galera e fazer uma live disso daí. Eu vou organizar pra fazer isso aí no meu Instagram. Interessante. Mas então, olha só que legal. A gente tem as métricas de aquisição de cliente, que já gera caixa e lucro dentro da entrada, de retenção de cliente, que é o feito pelo farming, pelo sales farming também, e de monetização desses clientes. A monetização desses clientes por meio de indicação é uma métrica boa. Qual que é uma métrica boa de indicação, Yuri? Você sabe? Cara, métrica boa de indicação. Putz. Eu não sei de cabeça agora, mas acredito que uma métrica boa de indicação seria acima de 20% Do quê? de indicação de cliente. Tá. De coleta de indicação. A cada 10 Então, clientes, eu consigo coletar 2. 2 vendas. Então, a cada 5 clientes, coletam Isso. uma indicação. Calma aí, Legal. tem essa métrica lá. 10. A cada 10 clientes eu faço 5. Boa, lembrei. A cada 10 clientes eu pego 5 contatos e a cada 5 contatos eu faço 2 vendas. Ótimo. Então, a cada 10 clientes, você faz 2 vendas. Isso. A cada cliente eu faço 2 vendas. Que aí é a taxa de conversão de 20%. Taxa de conversão de 20%. Ótimo. Cara, então... Muito legal, muito legal.
a gente tem aqui taxa de indicação, que é para monetização desses mesmos clientes. Embaixador, a gente pensa em fazer? A gente já teve esse papo com o A Vinícius gente já? pensa, mas não é o time, né? Que é tipo funil de Hunter, né? Aham. Porque é aquela parada, né, Matuta? Quando a pessoa é empresária, ela tem que olhar e ela tem que ter clareza de quais guerras ela quer comprar, em que momento ela quer comprar aquela guerra. Sim. Então, como a gente tá com muita coisa acontecendo, putz, a gente tá com consultoria de SEO, consultoria de YouTube, Muita coisa. consultoria de RH, muita Webinar. coisa, webinário, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que saber que momento e que guerra a gente vai comprar. Tanto é que, por exemplo, a gente deu uma segurada na prospecção outbound, né? É verdade. Agora, para organizar algumas coisas. Mas embaixador é uma possibilidade, mas isso é um projeto futuro, porque de certa forma ele traz muito. Ele precisa de um gerenciamento, né? Vai precisar de uma pessoa para cuidar disso, para cuidar dos embaixadores, para motivar os embaixadores, né? E assim, eu fiquei pensando agora em quem tá começando, que não tem nada disso que a gente falou. Por onde que a pessoa começa? Cara, começa com aquisição e métricas de aquisição. Você precisa saber quanto você paga por cada cliente. Uhum. Você precisa saber teu ticket médio para aumentar esse ticket médio. Vai ter um outro podcast que vai sair talvez na sequência ou saia antes desse, que é sobre precificação, que é o próximo que a gente vai gravar Uhum. aqui hoje. Mas vai sair aí em uma semana diferente desse Uhum. daqui. Assiste lá o podcast de precificação para entender quanto mais você pode cobrar, e geralmente é mais do que você pensa, tá? Porque aí você consegue melhorar a tua aquisição e logo depois já vai para retenção. Pense como melhorar teu produto para que você consiga ter mais indicação de cliente, gerar uma desmonetização, mas também vender mais para o mesmo cliente. Porque se você consegue vender mais para o mesmo cliente, ter uma boa aquisição, você está feito. Aí depois você contrata a gente para conseguir pensar em como monetizar mais esse cliente aí e consegue gerar muita receita Ou para o teu então negócio. contrata a gente antes para não começar errado, né? Não, você já deveria ter contratado antes, né, na verdade. Inclusive, eu quero fazer um comunicado aqui, Full Qual que é o Sales. comunicado? Vai acontecer aí, Matutinha, Full Sales Experience. 1000 pessoas. 1000 pessoas. Meu 1000 Deus. empresários. Dá até uma palpitação aqui, ó. Não, não. Ai, meu Deus. Então, Mas, 1000 empresários. vou pedir aí pra botar embaixo a lista. Em breve a gente vai abrir as inscrições, mas a gente vai fazer o Full Sales Experience, que vai ser um evento 100%, que a gente vai abordar vendas, gestão comercial, Receita completa. estratégias comerciais e aquisição de clientes. Nossa. Ou seja, todos os assuntos lá serão sobre esses assuntos. A gente vai trazer pessoas de nome. Vai ter pra até tá com a gente podcast em ao cima do vivo, palco, fiquei vai ter sabendo. podcast ao vivo. Então vai ser um evento que vai acontecer em São Paulo. Em breve a gente vai estar divulgando a data. Então você que quer melhorar o processo, estratégias, times, vendas, cara, você precisa estar lá. Vai ser um evento para empresários, tá? Empresários do Brasil todo vai estar lá. Então vão estar lá. Então aqui embaixo na descrição vai ter o link para você preencher a lista de espera para ser avisado assim que é divulgar. Eu acredito, Matuta, que vai acabar rápido. Lote Porque vai ter zero um vai ser valor muito super bom. acessível, lote 0 vai ser muito bom, vai ter um lançamento. Então, cara, já escreve na lista VIP Ó, para você ser avisado do lote posso dar 0. um spoiler? Pode. Menos de 100 por mês, hein? Eita. Vamos ver, vamos ver. E vai ter possibilidade de estar com a gente, né? De estar com a gente. Ó. Deixa eu Mas ver lá. enfim, vai ter esse evento aí, com certeza Ó, vai. depois corta pra a você parte aí testar. pra virar anúncio. Com certeza vai ser incrível para você querer estar com a gente. Matuta, acho que a gente já deixou bem claro aqui, Nossa, né? Acho muito que a bom. gente acabou com a confusão agora de marketing e vendas. Não, você quer gerar mais receita? O que a pessoa pode fazer mais? Vai no Full Sales Experience. Antes contrata a gente. Quem contratar a gente agora, né? Ou também agenda o diagnóstico com a gente. Pronto. O que a pessoa precisa fazer para agendar o diagnóstico? Aqui embaixo também vai ter um link para você agendar um diagnóstico gratuito com a gente, onde meu time vai entrar na sua operação e vai entender a sua operação e te falar onde estão os gargalos no seu comercial e como você pode fazer para aumentar o faturamento. Meu time consegue provar para você que dependendo da sua operação, você vai pegar no mínimo uns 100 mil reais que está na sua mesa, que você está perdendo, que está indo pelo ralo todos os dias. E talvez, dependendo da sua operação, até mais, né? Tem clientes aqui que, com um insight que a gente deu, pegou 1 milhão que estava na mesa, né? Ou seja, você quer agendar, que quer ter acesso ao nosso executivo, preenche o formulário que está aqui abaixo, que o meu time vai entrar em contato para possivelmente agendar uma reunião com você e entender se faz sentido. Chegar ao final da reunião, a gente entender que a gente consegue te ajudar, nós iremos te oferecer um segundo passo, mas, de qualquer forma, nessa reunião você já vai descobrir o gargalo da sua operação, vai conseguir executar ações para que você possa melhorar o seu ganho. Ou seja, você não tem nada a perder. Você perde muito mais não clicando aqui agora, tá? Então, clica aí, agenda a reunião com o nosso time. Beleza? Matuta, Maravilha. acho que é isso.
Bora pro próximo podcast. Pra você que tá aqui no canal, cara, tem vários vídeos aí recomendados. Assiste outros podcasts aí, não sai daqui não. Fica com a gente que eu tenho certeza que o próximo vídeo talvez traga um insight, que vai ser o insight do milhão aí pra ti. Inclusive não esquece aí de deixar o like, deixar a curtida. Deixa um comentário aqui embaixo também. Compartilha no grupo de sócios. Isso. Deixa a sugestão de temas aqui, temas que você acredita ser relevante, que vai ser bom pra você, que vai contribuir contigo. Então deixa aqui embaixo sugestões de temas pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que postar vídeo novo aqui no canal. Toda terça-feira às 20h30 tem podcast comercial Faixa Preta e quinta-feira tem podcast da Full Sales. E também compartilha com teu sócio, com um amigo, com uma amiga, com um amigo empresário, com uma amiga empresária, para que eles possam ter acesso a tudo que a gente vai passar por aqui, beleza? Então um beijo pra você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast comercial Faixa Preta. Valeu, tchau. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfuSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então de falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.